Fala pessoal, estamos aqui hoje para mais um Dynamo Responde e no tema de hoje a gente vai falar sobre bike indoor. Pessoal, hoje eu estou aqui com o Luiz Felipe e com o Lucas Faria. Eles são instrutores de bike indoor aqui da Dynamo e eles vão responder as perguntas que chegaram através do Instagram aqui pra gente. Mas queria começar do básico, saber o que é o bike indoor, o que é essa modalidade e o que ela se diferencia de outras modalidades de aulas coletivas. Bom, Horácio, o bike indoor, o próprio nome já traz pra gente, que é você trazer a bike, a bicicleta, para um cenário indoor, um cenário interior mais controlado. Então aquele treinamento que você realizaria na rua, a gente consegue simular esse treinamento dentro desse espaço mais controlado, dentro desse espaço indoor, diferente do outdoor. Então aqui a gente consegue ter esse treinamento aeróbio, que a gente consegue trabalhar tanto um treinamento mais contínuo quanto um treinamento intervalado também, e tudo isso em cima de uma bicicleta. Muito bom. A gente pode destacar também que uma alternativa, muito do que a galera utiliza, às vezes quando está chovendo do lado de fora, isso foi um ponto muito importante que a gente ganhou, tanto na parte de treinamento, de periodização, quando fala em performance, o atleta que ele não consegue fazer o treino do dia do lado de fora, choveu, o tempo não está legal, ele consegue fazer esse treino dentro da academia, e também aquela pessoa que quer só a parte fitness, que quer só essa parte de condicionamento físico que a gente consegue complementar e consegue fazer aqui dentro. Exatamente, a gente consegue atender tanto esse atleta que ele quer a performance, quanto aquela pessoa que ela quer fazer, às vezes uma aula de HIIT, às vezes uma aula de endurance, ela consegue fazer isso no bike indoor. E uma outra questão também que chega é justamente ao início da prática, né? Se é que todo mundo pode praticar, o aluno chegou aqui, como definir se ele está apto ou não para a modalidade? Não, essa pergunta é muito importante, muito boa também. A gente tem que deixar bem claro assim, o bike indoor ele é livre para todo mundo, mas a gente tem que ver alguns pontos específicos, se tem alguma lesão específica, se tem alguma limitação articular que impeça o aluno de fazer. Para isso ele tem que estar liberado pelo médico, o médico tem que liberar ele, ou o médico ou o fisioterapeuta. A partir desse momento, dessa primeira avaliação do médico e do fisioterapeuta, a gente já começa a enquadrar ele dentro do treinamento na bike indoor. Daí a gente vai ver em relação à postura, como que a gente vai ajustar a bike em relação ao aluno. Então assim, todas essas informações a gente vai passar no primeiro dia de aula para o aluno. Isso tem que ficar bem claro e a gente consegue dar essas orientações, a gente consegue passar isso para o aluno para ele conseguir desenvolver bem o treino. E é interessante, Luiz Felipe, você trazer essa questão, porque às vezes a pessoa chega para fazer uma aula de bike indoor, eu não consigo, eu não posso. Muito pelo contrário, a pessoa pode sim, desde o mais jovem até o mais idoso, ele pode fazer aula de bike. No bike indoor existem os ajustes na própria bicicleta que garantem essa individualidade para a pessoa, pois ninguém é igual, todo mundo é diferente um do outro. E a bicicleta está aí para garantir essa individualidade do aluno, garantir os ajustes para poder promover uma proteção articular para esse aluno e uma melhor postura para ele em cima da bike, garantindo para ele conforto e o máximo de eficiência na atividade dele. Show! E até entrando ainda nessa questão de lesão, se todo mundo pode praticar ou não, uma pergunta aqui para a gente foi justamente essa: se quem tem hérnia de disco pode praticar? Boa pergunta. Claro, aí vai entrar no que eu falei lá no começo, entendeu? Se ele já tiver estabilizado, se ele já tiver com fortalecimento principalmente do core, de lombar, bem eficaz, liberado pelo médico, liberado pelo fisioterapeuta, ele pode sim fazer essa modalidade. A gente até indica porque o impacto que a gente tem numa modalidade de bike indoor ele é bem menor do que se fosse colocar numa esteira, alguma coisa desse tipo, uma caminhada do lado de fora. O que a gente tem que prestar bastante atenção é na hora de ajustar a bicicleta. Então assim, um ajuste, por mais que seja o mínimo possível, que não esteja legal na hora que o aluno vai pedalar, ele pode gerar uma compensação, isso pode interferir, pode piorar o caso dele. Então assim, ajuste como elevar um pouquinho o guidão, o selinho um pouquinho para frente, todo em relação
ao que o aluno consegue e o que o corpo dele vai permitir para a gente fazer esse ajuste é o que vai dar segurança para o aluno. Então, assim, o aluno ele pode sim fazer o bike indoor com hérnia de disco, mas a gente tem que tomar cuidado principalmente no ajuste da bicicleta. Exatamente. Aqui na Dynamo a gente tem uma preocupação muito grande com essas questões, com essas individualidades, essas particularidades que o aluno tem. Pois não adianta o aluno simplesmente estar confortável em cima de uma bicicleta. Ele é preciso estar confortável sim, mas é preciso que ele possa distribuir as forças na bicicleta de uma maneira adequada, de uma maneira ótima, para que ele possa desempenhar aquela atividade dele, ter performance, atingir os objetivos dele, mas também estar seguro. Sim, sim. E dentro dessa questão que vocês entraram de ajuste na bike, tem alguma forma que o aluno pode ver que ele mesmo se corrija durante a execução, para ele saber se ele está realmente executando da maneira correta, na postura exata? Sim, sim. Aqui na Dynamo, durante as aulas, o tempo inteiro, nós professores, nós estamos dando feedback para os alunos a todo momento, e a partir desse feedback o aluno já começa a criar o próprio feedback dele, que ele já começa a se policiar, ele já começa a ver os ajustes, os padrões de movimento que ele tem, se ele está fugindo um pouquinho daquilo que a gente propôs para ele. Então, com a assiduidade do aluno nas aulas, com o dia a dia, com o treinamento, ele já vai criando essa memória e para se autocorrigir ali durante o pedal dele. Isso é bem legal, porque assim, a gente vai dando as orientações, a gente vai passando, e a gente tem muito isso da Dynamo, de todos os professores o tempo todo na aula, ficar dando toque, melhora nisso, isso acaba que vai entrando na rotina do aluno. E às vezes quando ele percebe que está alguma coisa fora do comum ali, às vezes começou a incomodar um pouquinho o joelho, não tá legal, às vezes é o banco que está muito afastado, que está muito perto. Então assim, o aluno ele vai tendo essa percepção diante das orientações que a gente dá e ele vai tentando passar esse feedback pra gente, que a gente consegue fazer esse ajuste durante a aula. Exatamente. Isso é o essencial. Que a gente fica ali, seu joelho está abrindo muito. Exatamente. Já fecha um pouquinho mais esse joelho. Aí o aluno ali, ele já vai percebendo na aula e ele já consegue, com a prática, já se policiar se educar, ali. né? Exatamente. Show, perfeito. E uma outra questão também que chegou, ainda em relação a esses ajustes, a algum tipo de dor, uma aluna questiona se a sapatilha resolveria o problema de dores no pé dela. Claro. Qual é essa especificidade? A pessoa pode praticar de tênis normal quando ela chegou aqui ou tem que ter um calçado diferenciado? Como é que funciona isso? Então, na maioria das vezes as pessoas vêm pedalar, elas vêm pedalar com os calçados mesmos próprios para atividade física, que é um calçado mais maleável, com um solado mais maleável. Só que na bike esse solado ele pode gerar algum tipo de problema. Então, onde que é o ponto fixo do taquinho, onde fica fixo a sapatilha, ali é a base mais fixa que a gente tem do pedal. Então a parte mais de trás um pouquinho, ela é móvel. Então ela começa a pressionar o nosso arco plantar. Então essa pressão que o pedal exerce sobre o arco plantar pode gerar um desconforto no seu pé, pode gerar dor. E o uso da sapatilha pode amenizar um pouquinho essa dor, porque o solado da sapatilha ele é todo rígido. Nossa, Lucas, mas esse solado rígido não vai me incomodar? Não, o solado ele é rígido, mas a palmilha ela já é um pouco mais confortável na sapatilha. Então você vai ter o conforto, vai ter esse solado rígido, tirando ali aquelas dores no pé. Eu costumo falar muito também que é um divisor de águas quando você pedala com a sapatilha e sem a sapatilha, porque a diferença realmente é muito grande na hora que você coloca uma sapatilha no pé para fazer o pedal. E essa parte que o Lucas falou que é bem interessante, do tênis, o calçado ele ser um pouquinho mais maleável, isso vai interferir no que ele falou, que vai pegar no arco plantar. O ajuste na hora do aluno colocar o tênis, colocar o pé no pedal com o tênis mesmo, já dá uma diferença muito grande. A pessoa tem a tendência a jogar muito o pé lá para frente, para a pontinha do pé, no firma-pé. Então isso faz com que o pedal fique no meio do pé. Na sapatilha, o taquinho ele já fica mais próximo da região do metatarso ali, então já fica num eixo onde te proporciona pedalar de uma forma mais segura e mais eficiente. Então você não vai ter esse tipo de dor com a sapatilha do que se eu fosse pedalar com o tênis. Exatamente. É bem interessante, é bem legal. Boa, bem legal, bem legal.
já dá pra perceber que quem vai pra sapatilha, então, não volta. Não volta, de jeito nenhum. É difícil. Quem usa uma sapatilha não tem como mais voltar a pedalar sem. Sim. Cara, uma comparação aqui, uma outra pergunta que chegou pra gente também, que a aluna queria saber qual que é a diferença da bike e da esteira, quando o foco é o emagrecimento. Como é que funciona essa escolha, essa adaptação? Se tem alguma diferença até de gasto calórico aí, como é que funciona? Então, pessoal, é muito importante, antes de se recomendar uma atividade, seja esteira, seja bike, a gente saber o que o aluno gosta. Se o aluno ele gosta de correr, se o aluno ele gosta de pedalar, e a partir da resposta dele, aí é que a gente vai tentar entender e tentar propor essa atividade para o aluno. Tanto bike quanto esteira são ótimos para o emagrecimento. O que não é bom para o emagrecimento? Não fazer a bike na esteira. Mas, entre um e outro, a gente já tem algumas diferenciações. Às vezes, até mesmo essa pessoa que perguntou sobre a hérnia de disco, não seria tão interessante para ela se ela tiver com um pouco de dor, ali com um pouco de desconforto, às vezes fazer uma corrida, fazer uma esteira, pela questão do impacto. Aí ela já não vai ter essa questão do impacto na bicicleta, na aula de bike indoor. Agora, se é uma pessoa que adora correr, ela vai para esteira sem problema algum. É uma pessoa que ama pedalar, vai ser muito bem recebida na bike. E com a relação aí ao emagrecimento, nas aulas de bike indoor da Dynamo, a gente tem a duração aí média de aproximadamente 45 minutos. Esse gasto calórico aí gira em torno de 600 calorias numa sessão de treino. Então, dependendo se a pessoa é um pouco mais treinada, ela consegue colocar um pouco mais de carga, um pouco mais de intensidade na aula dela, ela pode elevar um pouquinho mais aí esse gasto calórico. Perfeito, é isso aí. É o que o Lucas falou. A gente tem que partir do primeiro princípio, que é o que o aluno gosta, o que desperta o interesse no aluno. Entendeu? Não existe o melhor, não existe o pior. Existe o que a gente vai conseguir se adaptar, o que o aluno vai conseguir trabalhar da melhor forma possível. Perfeito, galera. Vamos para a próxima pergunta aqui agora, que é sobre a música. Se a música é um fator importante. A gente vê que em aulas coletivas, no geral, a música é um fator muito presente. Então, como é que funciona essa dinâmica da musicalidade na aula de bike indoor? Bom, essa pergunta aí é muito importante também, e principalmente para nós, professores de bike indoor. Eu costumo dizer aqui para os meus alunos, Horácio, que a música ela faz parte do treinamento, e principalmente no bike indoor. A música, durante as aulas de bike indoor, ela que vai ditar o ritmo do aluno, a cadência com que ele vai pedalar. Se ele às vezes está numa parte de força, vai girar um pouco mais lento, numa carga mais alta, essa música tem que ser uma música marcante, tem que ser uma música mais lenta, bem marcada, para que o aluno consiga marcar bem o pedal dele no ritmo da música. E se o aluno está naquele momento de explosão, no momento de acelerar, a música também vai conduzir ele ali naquela aceleração, seja marcando no BPM ou seja no fator motivacional, uma música mais animada, uma música estimulante, que faça com que o aluno consiga acelerar de uma maneira ótima ali. E o que consegue ter esse resultado com o aluno em algum estilo de música específico? Como é que você usa isso nas aulas? Olha, você tem algum gênero favorito? Olha, eu costumo dizer aqui para meus alunos que eu não tenho um gênero favorito não, mas a gente consegue nas aulas de bike indoor mesclar desde o funk, do sertanejo, a música eletrônica. Nós professores de bike indoor, nós utilizamos algumas ferramentas de edição que a gente consegue aliar o treinamento, a gente consegue aliar o gosto musical do aluno com a nossa proposta da aula do dia. Às vezes é uma aula de força, às vezes é uma aula de endurance, é uma aula de intervalada aeróbio, anaeróbio. Então a gente reúne tudo isso, a gente une o gosto, a proposta da aula com o treinamento dentro da música, usando esses programas de edição aí. Então o aluno que vier pedalar, ele vai ter o gosto dele, ele vai atingir o objetivo dele e ele vai conseguir treinar. Show! E você percebe isso nas suas aulas também?
por ser aula coletiva também, deve ter muito gosto da turma. Lógico. Isso que o Lucas falou é muito importante, cara. É realmente a música que vai ditar o ritmo, é a música que vai guiar a nossa aula. A gente tenta, lógico, colocar um pouquinho de tudo para conseguir envolver todos os alunos, porque na realidade a gente está fazendo a aula, o treinamento para os alunos. Os alunos, eles têm que se sentir bem, entendeu? Então, assim, não pode colocar certo tipo de música, não pode colocar aquele tipo de música. Não existe isso, gente. A gente tem que criar uma aula que consiga envolver, que desperte sentimento. Lógico, assim, gente, é muito importante a gente falar. A gente está em um ambiente de academia, a gente está em um ambiente fitness, onde a gente quer aumentar gasto calórico, a gente quer emagrecer, a gente quer tonificar. Então, assim, essas variáveis, elas são importantes. Mas mais importante que isso é a gente sair daqui bem, sair daqui alegre. Eu falo muito com meus alunos. Quando a partir do momento que a gente entra na sala de bike indoor, entra para uma aula de bike indoor, a gente tem que se divertir. Porta, deixou a porta ali, fechou a porta, entrou na sala, problema fica do lado de fora, a gente vai gastar, a gente vai suar, a gente vai ter a parte do treinamento, mas a gente vai se divertir. Então, assim, essa é uma hora que a gente tem que cuidar da nossa cabeça também. E nada mais importante que a música, cara. A música, ela é essencial. Se não tiver um envolvimento da música com um treinamento, igual o Lucas falou, também não adianta a gente colocar uma música que esteja fora do contexto do estímulo da aula. Isso tem que ficar bem claro. O tipo de música, o gênero musical, ele vai se adequar com o que a turma pede, com o que a turma gosta. Dentro disso, a gente pode trabalhar funk, a gente pode trabalhar sertanejo, a gente pode trabalhar reggae. Então, assim, o leque, ele é muito aberto. Então, a gente não tem como fechar só num gênero musical. Então, isso a gente tem que ficar bem atento. É despertar o sentimento do aluno. Exato. É trazer emoção realmente para o aluno. É você entendeu? Treinar com alegria. Exatamente. É você fazer diferente. Cara, e a música realmente, né, gera esse fator. E vocês usam outros recursos também, motivacionais ali na música, para o aluno se envolver, para o aluno ficar realmente presente ali na comunidade? Sim, claro. Da mesma forma que a gente passa um feedback para um aluno que às vezes ele está ali numa postura inadequada, às vezes ele está numa pegada que não é a correta naquele momento, a gente também está ali para motivar o aluno a atingir o objetivo dele. Às vezes a gente pediu uma determinada velocidade, ou a gente pediu um pouquinho mais de força, a gente passa aquela motivação para o aluno, seja com as palavras mais curtas, mais marcantes, seja com o estímulo que ele precisa ali na hora, mas a gente está ali para motivar e fazer com que o aluno consiga chegar até o objetivo dele, seja o emagrecimento, seja o ganho de força, seja o gasto calórico, seja uma distância maior, seja uma carga mais alta, a gente está ali para fazer com que ele consiga chegar onde ele quer. Uma próxima pergunta aqui, já mais específica, né, da dinâmica da aula em si, que é o seguinte: como faço para girar mais em pé, sendo que sinto mais dificuldade pedalando em pé do que sentado? Isso é normal? Bom, isso é normal sim, mas vamos para a primeira parte dessa pergunta. Como eu faço para girar mais em pé? Às vezes as pessoas elas ficam pedalando muito tempo sentado e sentem um pouco de dificuldade pedalando em pé. E isso é normal. E tem esse desejo de pedalar mais em pé. Quer permanecer mais tempo na posição de pé ou pedalar com uma velocidade um pouquinho mais alta de pé. E isso a pessoa só vai conseguir com a frequência nas aulas, com o treinamento. Porque a partir do momento que ela é frequente nas aulas, ela já vai ali progredindo aos pouquinhos nas aulas, seja aumentando um pouco mais a carga quando a gente pede, aumentando um pouquinho mais a velocidade, ela vai sentindo menos dificuldade ao progredir a carga ou ao acelerar. E é normal você sentir mais dificuldade pedalando em pé, pois em pé você já tem ali mais uma sobrecarga maior no seu joelho, uma sobrecarga maior no tornozelo. Por isso que a gente tem que tomar mais um cuidado neste momento. Pedalando de pé, sempre deixar a carga um pouquinho mais elevada, porque não é só para colocar resistência que esse aumento da carga serve, mas sim também para proteção das nossas articulações. Então pode ser que ela esteja sentindo essa dificuldade por não estar com a carga adequada ali naquele momento, seja uma carga elevada demais ou uma carga muito leve. Os extremos não são tão benéficos na prática do bike indoor. Então, se ela tiver ali com uma carga que a gente considera uma carga ótima,
que ofereça uma resistência para ela e que permita ela manter uma velocidade adequada, este é o ponto ideal para ela se pedalar em pé. Galera, a última pergunta aqui agora então, que o Luiz Felipe vai responder pra gente, que é o seguinte: qual a melhor pegada para subida? E, na verdade, o que é também essa subida? Boa pergunta. Na verdade, a gente tem que deixar bem claro dessa pergunta que não existe a melhor pegada para fazer a subida. A gente tem diferentes posições para pedalar. Então, a gente pedala na pegada 2, na pegada 3 e principalmente na subida, não quer dizer que a pegada 2 ela vai ser melhor, não quer dizer que a pegada 3 ela vai ser melhor. Como é que funciona também? O que é a pegada 1, 2, 3? Podia falar nisso? Poxa, é claro. A pegada 1, pessoal, ela é a pegada mais centralizada que a gente tem na bicicleta. Aqui na academia a gente costuma dizer que é a pegada da curvinha. Essa é a pegada 1. A pegada 2, ela já é um pouco mais separada e ela tem duas porções. Porção mais próxima de você, retinha, e a porção lateral. Já a pegada já tem no guidão ao vivo aqui pro pessoal. A 1, a pegada mais centralizada, que é a pegada de trás, não dá pra gente ver, tá na parte de trás do monitor. A pegada 2, que já é um pouquinho mais afastada, tem duas porções, sim, é a parte mais retinha, é a que a gente mais faz na aula de bike indoor. A porção lateral dela e a pegada 3, que é essa pegada da ponta, é a famosa pegada aí da subida. A gente tem um carinho muito especial por ela. Boa. Então, a partir desses pontos, igual o Lucas colocou, agora já fica mais fácil da gente tentar trabalhar e destrinchar essa pergunta do aluno aí. Seguinte, alguns pontos da aula a gente vai ter trechos de subida, onde é melhor a gente pedalar na pegada 2, onde é um trecho de subida um pouco mais leve, onde a gente vai aumentando progressivamente. E a pegada 3 normalmente a gente utiliza quando a subida ela é muito pesada. Por quê? O corpo ele vai ajudar a gente a pedalar, a fazer força para baixo, a distribuição de peso do corpo. Então, quando a gente está em pé, o próprio peso do corpo ajuda a gente a empurrar o pedal para baixo. E isso facilita, gerando mais potência, gerando mais força para a gente pedalar na pegada 3. Se você puder observar, né, nessas principais provas de atletismo, no Tour de France, o pessoal, quando tem uma subida muito íngreme, eles ficam em pé na pegada 3 para gerar mais força e para fazer mais esse trabalho de potência. Trazendo pro bike indoor, é praticamente isso que vai acontecer. A gente passa para uma pegada 3 para gerar mais força, para gerar mais potência e eficácia no pedal. O peso do corpo ele vai ajudar a distribuir para um lado e para o outro, assim a gente vai conseguir pedalar de forma mais eficaz, né? Não melhor nem pior. E essa pegada 3 ela ajuda também no nosso centro de gravidade, porque como você já projeta um pouco o seu corpo para frente, então, a partir dessa projeção do corpo para frente, você já consegue distribuir mais a força nas duas pernas de uma maneira mais eficiente, tornando o seu pedal mais objetivo e tornando o seu pedal mais eficiente. Exatamente. A gente tem que pensar muito na parte de eficiência também, em economizar energia, não gastar energia de forma errada. Então, por isso que a técnica, a eficiência, saber a hora de subir, saber a hora de pedalar embaixo, ela é muito importante. Vai auxiliar muito nessa parte de desempenho do treinamento. E frisar para vocês, galera, não existe uma pegada melhor do que a outra. Exatamente. O melhor é você trabalhar as variações das pegadas. Cara, galera, queria agradecer vocês. Pô, a gente que agradece. Valeu, foi muito bom. Valeu. Perfeito. E fiquem ligados aí nos próximos quadros do Dynamo Responde. A gente vai ter outras temáticas. A gente vai trazer também mais edições voltadas para o bike indoor, porque acredito que ainda tem muita curiosidade. Tem muito assunto ainda. Tem muito assunto que a gente pode abordar. Tem muita coisa ainda, pessoal. Então se liguem no nosso Instagram, que a gente vai lançar lá. E é isso, galera. Até a próxima. Valeu, galera. Abraço.